Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, nous aimerions te remercier nós gostaríamos de te agradecer pour l'opportunité d'être ici dans ta présence. pela oportunidade de estar aqui na sua presença. Bénis chaque personne qui sont présents, Abençoe cada pessoa que está presente tous ceux qui sont en direct avec nous. e todos que estão em ligne conosco. Dieu Tout-Puissant, que tu puisses recevoir notre louange et adoration. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa receber o nosso louvor e adoração. S'il vous plaît, utilise le prédicateur pour bénir ton peuple cet Por favor, Senhor, après-midi. use o pregador para abençoar o seu povo essa tarde. Et dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de On va louer le Jesus. Seigneur avec joie. Nós vamos louvar o Senhor com alegria. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. Você que está em casa, Toi qui es chez toi, que nessa tarde o Espírito Santo que cet après-midi le Saint-Esprit possa entrar dentro da sua casa, puisse entrer dans ta possa maison, nos envolver que está aqui na igreja, puisse nous remplir, nous qui sommes ici à l'Église, com a tua presença, com o teu poder, avec ta présence, avec ton pouvoir, em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos.
va écouter notre orchestre qui va jouer à ces moments. Nós vamos escutar nossa orquestra que vai tocar nesse momento. Et ensuite, on va écouter encore une fois notre ministère de louange. E em seguida nós vamos escutar mais uma vez o nosso ministério de louvor. Et pendant qu'ils vont chanter, E enquanto eles vão cantar, on va contribuer pour l'œuvre du Seigneur. nós vamos contribuir pela obra do Senhor. J'invite l'Église à se mettre debout. Amen. Nous allons louer le Seigneur.
Amém, Jesus. Gloire à Dieu. On va voir un
présentation de notre ministère de danse et théâtre. Nós vamos ver uma apresentação do nosso Ministério de Dança e Teatro. Ils sont avec l'opportunité E elas têm a oportunidade agora de présenter quelque chose à Christ cet après-midi. de apresentar algo a Cristo essa tarde. J'espère que vous qui êtes chez vous, que c'est possible de voir Eu espero que vocês le théâtre. que estão em casa, que seja possível de ver um pouco do teatro. Le ministère du théâtre, vous êtes avec l'opportunité. Ministério de Teatro, vocês têm a oportunidade. O grupo de dança e de teatro cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Le groupe de danse et de théâtre salue l'Église avec la paix du Seigneur. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 4, versículo 16. J'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, de dia em dia. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. A gente está vivendo tempos difíceis, da pandemia, de tudo, agora que a vida está voltando ao normal. Nous vivons des temps très difficiles avec la pandémie et la vie n'a pas encore repris son cours normal. E nós precisamos pedir a Deus ânimo Et nous devons donc demander à Dieu du courage e graça para passar tanto essas lutas que aconteceu com todo mundo, et de la grâce pour qu'on puisse passer tant par toutes ces luttes qui sont arrivées à tout le monde, quanto as nossas lutas pessoais. tant qu'à nos luttes personnelles. Nós queremos que essa apresentação Nous désirons que cette présentation fale com vocês, puisse vous parler que renove vocês, et qu'elle puisse vous renouveler que lembre que nós temos um Deus. et que vous puissiez vous souvenir que nous avons un Dieu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Et à partir de maintenant, je remercie déjà l'opportunité au nom de Jésus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. De
que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, descanso, cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, a recompensa vem sem demora. O Senhor traz o escape, Deus traz o descanso. Deus é a própria cura e traz a recompensa sem demora. Nunca pare de lutar. On va prier. À ce moment, on va présenter le prédicateur, le pasteur Rudolf. Nós vamos orar e nesse momento nós vamos apresentar o nosso pastor, o pastor Rodolfo. Celui qui va prêcher dans ce culte et aussi dans le culte de 18h10. O que vai pregar nesse culto e também no culto de às 18h10. Dieu Tout-Puissant, ton Fils, il est là pour prêcher ta parole. Deus Todo-Poderoso, o seu filho está aqui para pregar a sua palavra. Utilisez, Seigneur, ton Fils pour bénir ton Église, Père. Utilize, Senhor, o seu filho para abençoar a igreja, Pai. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. On peut s'asseoir. Vocês podem se assentarem. Je vous salue au nom de Jésus. Eu vos cumprimento em nome de Jesus. Je bénis le Seigneur de rencontrer tout le monde en bonne santé. Eu agradeço a Deus por reencontrar vocês em boa saúde. Je suis allé au Congo au mois de janvier. Eu estive no Congo no mês de janeiro. Je serai rentré au mois d'avril. E eu voltei no mês de abril. Et la pandémie m'a attrapé là-bas. E a pandemia ela me bloqueou lá. J'étais dans la province, je ne pouvais pas sortir. Então eu estava na zona rural e não podia sair.
Et j'ai fait plus de temps que prévu, j'ai 7 mois. Então, na verdade, eu deveria vir em abril. Eu fiquei mais tempo do que eu previsto. Fiquei lá 7 meses. Le Seigneur nous a préservés. Mas Deus nos preservou. Et j'ai rencontré aussi ma famille, Ariel Suzanne qui est là, et mes enfants, bien importants. Então eu encontrei a minha família daqui, a minha esposa Suzana. Et toute l'église se porte très bien. E também a igreja que vai tudo bem. Même si on a perdu des personnes chères. Mesmo se nós perdemos pessoas queridas. J'ai perdu mon père spirituel. Eu perdi o meu pai espiritual. Il est mort à Manchester, je ne savais même pas. Ele morreu em Manchester e eu não J'étais pas sabia. en contact. Eu não soube, C'est avant-hier que j'ai dit je vais l'appeler pour avoir ses nouvelles. Mas antes de ontem que eu resolvi ligar para saber notícias dele. On me dit qu'il est parti depuis le mois de mars. E me disseram que ele havia morrido já desde o mês de março. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il a fait. Que Deus seja louvado por tudo que ele fez. Cependant, ce soir, je voudrais bénir les peuples de Dieu. Mas essa tarde eu queria abençoar o povo de Deus. Je voudrais prier pour toi. Eu gostaria de orar por você. Après cette courte exhortation, depois dessa pequena exortação, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1. Então nós vamos ler Gênesis, o capítulo 1. Genèse, chapitre 1. Gênesis, o capítulo 1. Le verset 1. E o versículo 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amen. Amém? On peut s'asseoir. Vocês podem se assentar. Je voudrais partir un peu de mon exhortation à partir de ce premier verset qui est capital. Então a minha mensagem ela começará a partir desse versículo que ele é um versículo Il y a beaucoup de importante. questions existentielles qui traversent notre pensée aujourd'hui. Então tem muitas questões que então atravessam os nossos pensamentos hoje. On se pose beaucoup de questions. Nós fazemos muitas perguntas. Mais dans la semaine, j'ai eu à beaucoup réfléchir. E nessa semana eu pensei bastante. Et le Seigneur nous ramène à revoir ce qui a été au commencement. E Deus então me chamou a rever o que foi, o que aconteceu no começo. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. A Bíblia diz que no começo Deus criou os céus e a terra. Je voudrais que notre bien-aimé puisse nous mettre la lettre en hébreu. Eu gostaria que o irmão colocasse o texto em hebreu. Voilà. Em hebraico. Dans votre Bible de langue moderne, na Bíblia de vocês que está na língua que ce soit moderna, en français ou en portugais, que seja em francês ou em português, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. nós dizemos que no começo Deus criou os céus e a terra. Mais lorsque nous rentrons dans la langue ancienne en hébreu, Mas logo que nós vamos então procurar na língua antiga, no hebreu, no hebraico, ce verset dit autre chose. esse versículo ele diz outra coisa. Ele diz Bereshit bara Elohim. Bereshit Eloah Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Mais ce qui est curieux un peu la manière dont la Bible est écrite. Então é curioso da maneira que a Bíblia ela foi escrita. La Bible nous dit que personne ne peut ôter un seul iota de la parole. A Bíblia diz que ninguém pode tirar apenas tio da palavra. Chaque chose qui est écrite dans la Bible a une grande importance. Cada coisa escrita na Bíblia tem uma grande importância. Lorsque vous lisez en français, quando nós lemos em francês, on va de gauche, on va vers la droite. Então nós vamos sempre da esquerda para a direita. On va écrire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Então nós vamos escrever no começo criou Deus os céus e a terra. Mais dans la langue ancienne en hébreu, c'est l'inverse. Mas no hebraico isso é o contrário. Lorsqu'on lit en hébreu, on va de la droite, on va vers la gauche. Então quando nós lemos em hebreus, nós vamos da direita para a esquerda. On dit Bereshit bara
Elohim. Então nós dizemos Bereshit bara Elohim. J'ai pris juste la première lettre en hébreu qui commence la Bible. Então eu só peguei a primeira letra, a letra que começa La a première escrever lettre sobre a en Bíblia. hébreu dans la Bible c'est Bet. Então a primeira letra na Bíblia é Bet. 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 Je l'ai un peu mis pour que vous puissiez un peu la voir. Então eu coloquei para que vocês possam ver. Quand les scribes ont écrit en hébreu, Quando os escribas então escreviam chaque em lettre a hebraico, une signification. então cada letra tinha um significado. Les lettres qu'on utilise en hébreu ne sont pas au hasard. As letras que foram utilizadas no hebraico Chaque signe a une signification. não foram sem razão. Cada uma delas tem um significado. Cette lettre commence la lecture en hébreu Então aqui começa a leitura do hebraico. pour démontrer même la puissance de Dieu au commencement. Então para mostrar o poder de Deus no começo. Quand Dieu a commencé à créer, Quando Deus começou a criar, qui était avant lui, qui était avant Dieu quand il a commencé. quando Deus começou a criar, quem era eu estava antes de Deus? Quand Dieu a commencé à créer, c'est Dieu qui était là. Quando Deus começou a criar, era Ele mesmo que estava lá. Il n'y a eu personne avant Dieu. Então não houve ninguém antes de Deus. Il n'y avait eu aucun prophète, Não teve nenhum profeta. aucun humain était avant Dieu. Nenhum ser humano foi ou existiu antes de Deus. Donc Dieu est le commencement des commencements. Então Deus é o começo do começo. Lorsqu'on dit alpha et oméga, Quando nós falamos alfa e ômega, c'est comme on limitait un peu un début et une fin. então nós limitamos um começo e um fim. Mais quand vous entrez dans la lecture, vous comprendrez que Dieu n'a pas de limite. Mas logo que você entra na leitura, você observa que Deus não tem limite. Dieu n'a pas de fin. Deus não tem fim. Dieu est illimité. Deus, ele é ilimitado. Dieu est infini. Deus é infinito. Je voudrais un peu qu'on puisse faire une approche entre nous et Dieu. Então nós vamos fazer uma aproximação entre nós e Deus. Lorsque vous priez Dieu, vous devez comprendre qui est Dieu. Então quando você ora a Deus, você tem que entender quem é Deus. Quand il a commencé à créer, personne n'était là. Então quando ele começou a criar, não tinha ninguém lá. Un jour, Job était dans les tourments. Dieu a commencé à poser des questions à Job. Então um dia Jó estava em tormento e Jó começou a fazer perguntas a Deus. Comme il avait tout perdu, il commençait à s'ennuyer, à se lamenter. Então como ele havia perdido tudo, ele começou a se lamentar. Dieu lui dit, Job, mon fils, Então Deus disse: Jó, meu filho, dis-moi où est-ce que tu étais quand moi j'ai créé la terre. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Déclare-le-moi si tu es intelligent. Então declara isso a mim se você é inteligente. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu est infini. Então hoje nós podemos entender que Deus é Si infinito. vous aviez un problème Se você tem um pour problema, lequel vous êtes limité, problema que está limitando você, mais Dieu que vous aviez accepté n'est pas limité. mas o Deus que você aceitou não é limitado. Si vous allez chez un médecin pour vos soins, Se você teve no médico então para fazer um tratamento, vous allez à la pharmacie pour avoir un ou médicament, talvez você foi na farmácia para ter o quel medicamento, que soit le médecin ne peut pas vous traiter. não importa o médico, eu sei que ele não pode te La tratar. pharmacie ne sait pas vous guérir. A farmácia não pode também Mais te Dieu curar. est au-delà de la médecine et de la pharmacie. Então Deus, ele é muito acima da farmácia e da C'est Dieu medicina. qui est le commencement, ce qu'on appelle le miracle. Então Deus é o começo, é o milagre. Parce qu'il n'est pas limité par les pensées humaines. Porque ele não é limitado pelo pensamento humano. Qu'est-ce que cette lettre voulait nous expliquer? Então o que essa letra quer nos explicar? Il y a d'abord une petite barre au début. Então você observa que tem uma pequena barra no começo. Cette barre ici Essa barra aqui. nous montre un peu la limite que nous avons avec ce Dieu-là. Então isso mostra o limite que nós temos com esse Deus. Avant cette limite-là, Antes desse limite, Dieu qui était là. Deus estava lá. Personne n'était avant Dieu. Ninguém estava antes de Deus. Là-bas, c'est le secret de Dieu. Então lá estava o segredo de Deus. C'est le commencement des commencements. Então o começo do começo. Aucun prophète ne peut entrer là-bas pour sonder la profondeur de Dieu. Nenhum profeta pode entrar por verificar as profundezas de Deus. Personne n'a été au début avant Dieu. Ninguém esteve antes de Deus. C'est-à-dire quand vous aviez un problème, vous êtes fini.
Então isso quer dizer quando você tem um problema e chegou o fim. N'allez pas ailleurs, venez automatiquement auprès de Dieu. Então não vai procurar em outro lugar, venha a Deus. Parce que lui, il est au-delà de ce qui est fini. Então porque Deus ele é além daquilo que é finito. Il est au-delà de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Ele está muito além daquilo que nós podemos Il peut compreender. résoudre des problèmes que ce monde ne peut pas résoudre. Ele pode resolver problemas que esse mundo não pode Et resolver. il y a une autre barre qui est au-dessus. Então nós temos uma outra barra que está On acima. peut simplement nous dire c'est le ciel. Então simplesmente para nos mostrar isso é o céu. Qui est allé au ciel si ce n'est celui qui est allé et qui est descendu, Jésus. Então quem foi ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo? Les Écritures essaient de nous décrire un peu le ciel. Então as escrituras ela tenta nos explicar sobre o céu. Personne ne peut nous dire la vérité, le secret qui est caché dans le ciel. Mas nada pode nos descrever as grandes verdades escondidas no céu. Aucun prophète ne peut sonder, comprendre la totalité de secret qui est dans le ciel. Nenhum profeta pode nos explicar a totalidade dos segredos existentes no Il y a céu. une autre barre en dessous Então nós temos essa outra barra abaixo qui voudrait simplement montrer le Sheol ou bien l'abîme que simplesmente quer nos mostrar o céu, o abismo ou bien la mort. ou a morte. Personne ne connaît le secret de la mort. Ninguém conhece o segredo da Je voudrais morte. te dire une seule chose. Eu quero vos dizer apenas uma coisa. Même tous les occultistes du monde entier Mesmo todos os ocultistas do mundo inteiro, peuvent faire leur réunion pour décider ta mort. mesmo se todos os feiticeiros façam reunião para decidir sobre sua morte, Quand Dieu n'a pas encore décidé que tu meurs, tu ne mourras pas. se Deus não decidiu que você pode morrer, você não morrerá. Même quand le médecin dit qu'il te reste 6 mois. Mesmo se o médico diz que você tem apenas 6 meses. Quand celui qui connaît le secret de la mort dit que tu ne vas pas mourir après 6 ans, 6 mois, crois. E aquele que conhece o segredo da morte vai dizer para você, você não morrerá depois de 6 meses. Le médecin peut te donner un médicament, il dit que si tu ne prends pas ça, tu vas mourir. O médico pode te dar um remédio e dizer, se você não tomar, você morrerá. Mais quand Dieu te dit que tu vas guérir, c'est vrai. Mas croyez. quando Deus diz para você, eu vou te curar, é verdadeiro. Et on voit à gauche, il n'y a aucune barre. Então nós vamos à esquerda que não tem nenhuma barra. C'est juste une ouverture que Dieu nous montre. Então é simplesmente uma abertura que Deus nos mostra. Dieu ouvre une ouverture pour l'homme Então Deus, ele abre, ele faz uma abertura para o homem. à travers l'histoire de la création, Através da história da criação, que l'homme puisse avoir la révélation pour connaître ce qui va arriver dans le temps. para que o homem Venir. conheça a revelação daquilo que virá no futuro. Je voudrais que tu comprennes une chose. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Deus não criou você por acaso. Et quand il t'a créé, Quando ele criou você, Dieu avait un plan. Deus tinha um plano. Dieu n'est pas un idiot. Deus não é idiota. Dieu ne crée pas quelque chose pour créer. Deus não cria alguma coisa por criar. Avant que Dieu avait déjà un plan. Antes de você ser criado, Deus já tinha um plano. C'est ce qu'on nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. É o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11. Le plan, les desseins que Dieu a pour toi. O plano, o projeto que Deus tinha e tem por você. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Então é um projeto de bênção e não de mal. Non, un fabricateur, un industriel ne peut pas concevoir une machine en vain. Um criador não pode fazer uma máquina por acaso. Quand Dieu t'a créé, c'est pour un objectif. Quando Deus criou você foi por um objetivo, C'est pour un plan merveilleux. para um plano maravilhoso. Mais quand Dieu nous a créés, Quando Deus nos criou, Dieu a suscité quelque chose en nous. Dieu a suscité Deus quelque então chose en nous. suscitou alguma coisa em nós. On peut lire dans 1 Jean chapitre 1, Em 1 João, o capítulo 1, 1 Jean chapitre 5, 1 João, o capítulo, o versículo 1 5, Jean chapitre 5, 1 João, o capítulo 5 verset 4. e o versículo 4. 1 Jean chapitre 5, 1 João, capítulo 5, versículo 4. oui, le verset commence un peu au début. Prenez le verset 3 déjà. On va ler o versículo 3. Votre version n'est pas un peu correcte. C'est dans ma version, c'est différent. Mas na minha versão está um pouco diferente esse texto. 1
Jean chapitre 5, verset 4. 1 João capítulo 5 e o versículo 4. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu A Bíblia diz: tudo aquele que é nascido de Deus triomphe du monde. vence o mundo. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tout ce qui est né de Dieu Todo aquele que é nascido de Deus triomphe du monde. vence o mundo. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Porque todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Então veja a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Les jours que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, O dia que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vous avez été nés de la nouvelle naissance. então vocês nasceram do novo Je nascimento. voudrais expliquer un peu cela. Eu quero explicar um pouco Vous isso. êtes né un jour dans une maternité céleste et terrestre. Um dia você nasceu em uma maternidade terrestre, Une maternité peut-être à Bruxelles ou bien quelque part au Brésil. talvez em Bruxelas ou no Brasil. Ça c'était charnel. Então isso foi um nascimento carnal. Mais les jours que vous êtes nés en Christ, Mas o dia que vocês nasceram em la Cristo, Bible nous dit que vous êtes nés de Dieu. a Bíblia diz que você então nasceu de Deus. C'est-à-dire une maternité céleste. E isso quer dizer uma maternidade celestial. Et la Bible dit que on triomphe du monde. A Bíblia diz então que nós triunfamos no mundo. Je voudrais traduire cette expression-là, naître en Dieu. Eu quero explicar essa frase, nascer em Deus. On a été tiré du royaume de Dieu. Então isso quer dizer nós fomos tirados do On reino est de Deus. nés dans le ciel. Nós nascemos no céu. Nous ne sommes pas nés de ce monde, Nós não nascemos desse mundo. mais nous avons été tirés dans le ciel, Então nós fomos tirados do céu, dans une autre nation céleste. numa outra nação, a nação C'est celestial. là que nous sommes nés. Foi lá que nós nascemos. Qu'est-ce que cela traduit dans notre vie? Ça traduit quoi dans notre E vie? isso vai trazer o quê? Traduzir o quê na nossa vida? Bien que nous vivons dans ce monde, Mesmo que nós vivemos nesse mais mundo, nous ne sommes pas de ce nós monde. não somos desse mundo. Vous êtes brésilien, Vocês são vous brasileiros, êtes en Belgique, você está na Bélgica, vous êtes peut-être belge naturalisé, talvez você é belga mais natural, vous êtes belge. Vous êtes belge, e você é belga, mais vous êtes naturalisé simplement. você foi simplesmente naturalizado. Votre naissance vient du Brésil. Claro, talvez você pegou a nacionalidade belga, mas você nasceu no Brasil. Autrement, je voudrais dire, l'ambassadeur du Brésil en Belgique Outra coisa que eu queria dizer, por exemplo, o embaixador do Brasil na Bélgica n'est pas payé par le gouvernement belge. não é pago pelo governo belga. Il est payé par le gouvernement brésilien. Ele é pago pelo governo brasileiro. Il vit à Bruxelles, Ele vive em Bruxelas, mais il est payé par le Brésil. mas ele é pago pelo Brasil. Toi, tu es né de Dieu. Então você nasceu de Deus. Tu es né du royaume de Dieu. Você nasceu do reino de Tu vis Deus. sur cette terre, Você está vivendo nessa mais terra, tu ne dépends pas de cette terre. mas você não depende dessa Tu ne terra. dépends pas de ce monde. Você não depende desse mundo. La rémunération que tu as à ton argent, O dinheiro que você ganha en réalité, ça ne vient pas du travail que tu fais. e não vem do trabalho que você faz. Il y a une autre banque qui te paye qui est dans le ciel. Tem um outro banco que paga você e esse banco está no céu. Quand tu es malade, tu vas vite à Saint-Luc. Então você quando está doente, você vai direto no Hospital São Lucas. On va te soigner à Saint-Luc. Então eles vão te examinar no Hospital São Mais en Lucas. réalité, ta guérison ne vient pas de Saint-Luc. Mas na realidade, a sua cura não vem desse hospital. Le problème de ta santé est réglé dans le pays où tu as été tiré. Então o problema da sua saúde é resolvido no país que te trouxe para cá. Nous sommes ici, nous avons des combats. Nós estamos aqui, nós temos combates. Mais ta justice ne dépend pas de la justice de ce monde. Mas a sua justiça não depende da justiça desse mundo. Ta justice dépend de la justice de Dieu. A sua justiça depende da justiça de Deus. Pourquoi? Parce que nous sommes ambassadeurs, dit la Bible. Por quê? Porque nós somos embaixadores, assim diz a Bíblia. Nous sommes dans ce monde, Nós estamos nesse mundo, mais nous ne sommes pas de ce mas monde. nós não somos desse mundo. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tudo que nós temos vem de Deus. C'est pourquoi je voudrais que tu changes un peu ta manière. Então é isso que eu gostaria de mudar a sua maneira Tu de dois pensar. comprendre que tu
tu es étranger dans ce monde. Você precisa entender que nesse mundo você é Tout estrangeiro. ce qui se passe dans ce monde, toi tu es étranger. Então tudo que se passa nesse mundo você é estrangeiro. Ta vie est différente des autres personnes dans ce A monde. sua vida é diferente das pessoas desse mundo. Ta vie est particulière parmi les gens qui sont dans ce A sua monde. vida é particular no meio das pessoas desse mundo. Toi tu es différent des gens qui sont dans ce monde. Você é diferente das pessoas desse mundo. Quand les gens de ce monde sont en train de pleurer, toi tu ne dois pas pleurer. Então quando as pessoas desse mundo estão chorando, você não deve chorar. Même s'il y a la pandémie, il y a la maladie, ça ne te concerne pas. Mesmo se tem pandemia, doenças, isso Oui, la maladie não, est là, mais ce n'est pas notre problème. isso não concerne, isso não é o nosso problema. Mesmo se a Celui qui doença nous está lá. protège est au ciel. Celui qui nous protège Porque est dans le aquele que ciel. nos protege está nos céus. Tu ne dois pas avoir peur de ce qui se passe ici. Você não deve ter medo daquilo que se passa no mundo. Bientôt nous aurons une deuxième vague. Daqui a pouco nós teremos uma segunda Les vaga. gens, les chrétiens ont peur. E os cristãos estão com medo. Mais nous ne devons pas avoir peur. Mas nós não devemos ter medo. C'est le temps maintenant de dire aux gens de se préparer pour entrer dans notre royaume. Então nós precisamos dizer às pessoas para se prepararem para entrar em outro reino. Même si les maladies viennent, ces maladies-là, ce n'est pas notre problème. Mesmo se as doenças vêm, essas doenças não é o nosso problema. Parce que notre situation est réglée déjà dans le royaume. Porque a nossa situação está resolvida já no reino de Deus. Toi, tu as été tiré du royaume de Dieu. Você foi tirado do reino de Deus. Et la Bible dit que tu dois triompher de ce monde. Então a Bíblia diz que você tem que triunfar nesse mundo. Tu vois, le triomphe, c'est plus que la victoire. O triunfo é mais do que a vitória. Quand on triomphe, il y a des cris de joie. Então quando nós triunfamos e há gritos de Tu alegria. dois triompher sur ce monde. Você deve triunfar sobre esse mundo. Ce monde, c'est un monde où il y a des péchés. Esse mundo é um mundo que tem muito Ce pecado. monde, il y a des compromis. Esse mundo tem muitos Nous acordos. devons être au-dessus du monde Mas nós precisamos estar acima do mundo pour triompher. para triunfar. Dites Amen. Diga amém. C'est pourquoi Dieu voudrait que tu puisses dominer. Então é por isso que Deus quer que você possa dominar. Dans Matthieu chapitre 6, chapitre 6, Em Mateus capítulo 6, on va très vite pour finir. então nós vamos bem rápido para terminar. Matthieu Mateus capítulo 6, chapitre 6, verset 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jésus dit à ses disciples, Jesus disse aos seus discípulos: quand vous voulez prier, quando vocês orarem, entrez dans votre chambre entra no vosso quarto et dites, notre Père qui est dans le ciel. e diga: Nosso Pai que está aos céus. C'est très profond. Isso é muito profundo. Jésus-Christ nous renvoie encore aux cieux. Então Jesus nos envia de novo aos Il dit à céus. ses disciples, Ele diz aos seus discípulos: quand vous voulez prier, quando vocês forem entrez orar, dans votre chambre, entra no vosso dans le quarto, secret, no segredo, dites, notre Père qui est dans le e ciel. diga: Nosso Pai que está nos céus. Père en hébreu, Pai em hebraico voudrait dire Abba. quer dizer Abba. 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 Abba voudrait dire source. Abba quer dizer fonte, Voudrait dire générateur, quer dizer gerador, initiateur, começo, géniteur. genitor, Celui qui produit. aquele que Celui produz, qui est la source de tout. aquele que tem a fonte de Abba. tudo. Abba, Notre source. nossa fonte. Quand tu pries, Quando você quand ora, tu dis Père, quando você diz Pai, c'est-à-dire tu dis source. você está dizendo fonte. Quand on dit Père, Quando nós dizemos Pai, tu invoques la source. você está invocando a fonte. Parce que Abba est la source de toute solution. Porque a Abba é a fonte de toda solução. Il est la source de ta guérison. Então ele é a fonte da sua Il cura. est la source de ta délivrance. Ele é a fonte da sua libertação. Il est la source de ta solution. Ele é a fonte da sua solução. Dieu n'a jamais échoué. Deus, ele nunca falhou. C'est à lui que tu dois placer ta confiance. É nele que você precisa confiar. Parce qu'il est illimité. Porque ele é ilimitado. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ele não tem começo, ele não tem fim. Là où les médecins sont limités, lui n'est pas limité. Aonde os médicos estão limitados, ele não tem limite. C'est celui qui est la source, Ele é a fonte, la source des miracles. a fonte do milagre. Invoque-le. Invoca ele. Jacob a vu.
E Jacó viu isso. Comment les anges descendaient et montaient. Então Jacó viu anjos descendo e subindo por uma escada. Le ciel était ouvert. Porque os céus então foram Il voyait abertos. comment les serviteurs des anges descendaient et montaient avec des solutions. E Jacó, ele via anjos subindo e descendo com soluções. Aujourd'hui, Hoje, tu peux invoquer ton Dieu. então você pode invocar o seu Tu Deus. dis Père. Você pode dizer Pai. Tu appelles Père. Quand tu appelles Père, Quando você diz Pai, quand tu invoques ton Dieu, quando você invoca o seu tu Deus, dois comprendre você tem que entender que tu appelles la source que você está chamando a qui est fonte, illimitée. Qui est illimitée. que é a fonte ilimitada. Alors arrête un peu de se lamenter. Então pare de se lamentar. Arrête un peu de commencer à calculer. Então pare um pouco de começar a calcular. Arrête de commencer à te déprimer avec la situation que Então tu as. pare de ficar deprimido com essa As-tu situação que vem. accepté Christ? As-tu accepté Christ? Você não aceitou Cristo? Si tu as accepté Christ, Se você aceitou Cristo, tu as la source. você tem a fonte. Alors sois à l'aise. Então fique C'est tranquilo, le commencement. porque ele é o começo. Il a dit à Job quand il était tourmenté. Ele disse a Jó quando Jó estava atormentado. Job, dis-moi où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Deus disse: Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Tu as un problème. Você tem um problema. Tu es en train de crier que pour moi c'est fini. Você talvez está gritando para mim: terminou. Tu es déprimé. Você talvez esteja deprimido. Chaque jour tu dis que je ne vais pas réussir. Todo dia você está dizendo: eu não vou conseguir. La situation ne va pas t'arranger. A situação não vai melhorar. Parce que tu n'as pas compris quel est ce Dieu-là qui te Porque sert. você não entendeu o Deus que você serve. Il te dit simplement invoque-lui. Então simplesmente invoque Il va ele te répondre. e ele vai responder você. Sa source est intarissable. A sua fonte ela é inesgotável. Si tu te confies à un homme, tu vas être déçu. Se você está confiando em homem, você vai decepcionar. Si tu mets ta confiance à ton argent à la banque, un jour, l'argent va finir. Se você está confiando no seu dinheiro no banco, um dia o dinheiro vai acabar. Si tu fais ta confiance à ton père en famille, Se você un está jour, confiando no seu pai, parce que les portes de ce monde vont se fermer. um dia talvez ele vai te Dans decepcionar. de ce monde, on va te licencier. un Porque jour. a porta desse mundo um dia pode fechar, você pode ser mandado embora. Le médecin, un jour, il se dira que je ne sais plus rien faire. Talvez o médico amanhã pode dizer para você: eu não sei mais o que fazer por Mais você. dans la source de Dieu, Mas la na- source est intarissable. Mas nessa fonte inesgotável, C'est ce Dieu-là que tu sers. esse Deus que você serve, C'est Dieu-là qui t'a appelé. esse Deus que te chamou, Il te remplit chaque jour. ele te enche cada dia. Tu dois croire qu'il est vivant. Você precisa crer que ele está vivo. Ne cherche pas d'extravagation de miracles. Ne cherche pas de miracles que tu ne vas pas comprendre. Não procure milagres que você não vai entender. Tu peux les voir à travers son amour. Mas você pode ver isso através do seu amor. Tu crois que vraiment tu es le plus pécheur. Talvez você está pensando crendo que você é o pior Tu crois pecador. vraiment que tu es le plus faible. Talvez que você é o mais fraco. Tu crois que tu es le plus pauvre. Talvez você está crendo que você é o mais pobre. Non, Dieu te connaît. Deus te conhece. Il t'appelle que tel que tu es. Ele chamou você conhecendo, sabendo quem é você. Son amour est sur E o toi. amor dele está sobre a sua Il te vida. voit même avec tes imperfections. Ele vê você mesmo com as suas Il sait imperfeições. que tu es très faible. Ele sabe que você é muito Tu ne fraco. sais même pas prier. Você talvez não sabe nem mesmo Tu vas orar. vers déjà l'abandon. Você está caminhando para abandonar, para parar. Il t'aime. Mas ele te ama. Quelles que soient tes fautes, Não importa as suas quels que faltas. soient tes défauts, Não importa os seus defeitos. ce n'est pas toi qui l'avais appelé, c'est lui qui t'a appelé. Não foi você que escolheu Deus, mas foi ele que escolheu Il você. vient chez toi chaque fois. Ele vem na sua casa a cada Pour te dia reprendre. para pegar você. Parce qu'il avait déjà décidé Porque ele já havia un decidido plan merveilleux pour ta vie. um plano maravilhoso para a sua Il veut vida. que tu sois grand. Il veut que tu sois grand. Ele quer que você seja grande. Il a un plan déjà qu'il a décidé. Ele tem um plano porque ele já havia decidido. N'écoute pas ce que les gens disent pour toi. Não escuta o que as pessoas dizem a seu respeito. N'écoute pas ce que le monde dit pour toi. Não escuta aquilo que o mundo diz a seu respeito. Mais écoute ce que Dieu a décidé pour toi. Então escute aquilo que Deus decidiu Il para a você. décidé avant même que tu ne sois né. Então ele decidiu antes que você mesmo Il a nascesse. décidé pendant que tu étais né. Então ele escolheu isso, decidiu isso antes de você nascer. Et Jésus avait tout accompli à la croix. Então Jesus cumpriu tudo isso na cruz. Il n'y a pas lieu maintenant à s'inquiéter. Então não tem lugar na nossa vida para nós ficarmos inquietos. Si tu regardes,
avec tes faiblesses, il te regarde. Talvez com as suas fraquezas você está olhando para você. Il dit, viens mon fils, Mas ele diz para você: vem meu filho, viens ma fille, vem minha viens filha, avec tout ce que tu as, venha com tudo que você viens tem, avec tous ces fardeaux. venha com todo esse fardo. Dieu veut te consoler. Deus quer consolar Quel est você. le problème qui te dépasse? Todos os problemas que estão além das suas Tu n'as forças. plus sommeil, Você não dorme tu mais, calcules trop, você calcula muito, tu es en train de déprimer. você está ficando Même deprimido. quand tu viens devant les gens, Mesmo quando você fica diante das en pessoas, réalité tu ne représentes pas ce que tu es à na l'intérieur. verdade você não mostra para elas o que verdadeiramente passa no seu Dieu interior. il veut te relever. Mas Deus quer levantar você. Ne regarde pas l'état actuel. Não olhe o estado atual das Ne coisas. regarde pas ce monde qui est bouleversé. Não olhe para esse mundo que está de cabeça para Ne baixo. regarde simplement à celui qui t'a appelé. Então olhe simplesmente para aquele que te chamou. Il va te conduire. Ele vai conduzir Il você. va te consoler. Ele vai te consolar. Il va te guérir. Ele vai te curar. Te délivrer. Ele vai te livrar. Et te donner pour dire qu'il est Dieu. Então eu estou aqui para dizer, e ele dirá para você: Là où Ele les é hommes Deus. n'ont pas pu te consoler. Là où les hommes n'ont pas su te consoler. Aonde os homens não puderam te consolar, Dieu le fera. Deus ele fará. Parce que ses sources sont intarissables. Porque a fonte de Deus ela é Tu inesgotável. peux te lever, je vais prier. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Alléluia. Aleluia. Je voudrais que tu pries avec moi. Eu gostaria que você orasse comigo. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent. Eu não sei qual que é o problema que te perturba. Il se peut que tu ne sais même plus prier. Talvez você não consegue nem mesmo orar. Tu calcules pour ta situation. Você está calculando a sua situação. Tu ne sais pas comment tu vas commencer ce que là tu as. Você não sabe nem como começar. Ce n'est pas ton problème. Isso não é o seu problema. Il fait simplement que tu l'appelles papa. Eu quero simplesmente que você o chama papai. Il est Abba. Ele é o Abba. Il est la source. Ele é essa fonte inesgotável. Solution. É a fonte de toda La solução. tranquillité, il va t'assurer. Então na tranquilidade vai te La assegurar. provision. Na provisão. Te rassurer que tu es son fils. Para te assegurar que você é o seu filho. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur. Se você pode pegar sua mão direita e colocar sobre o seu peito. Je vais prier pour toi. E eu vou orar por você. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je viens Père éternel Dieu recommander ton fils. eu venho, Senhor, recomendar os teus filhos, apresentar os teus filhos, Ta fille. as tuas filhas. Seigneur, c'est toi qui es venu auprès de lui. Tu es venu auprès de lui. Senhor, é o Senhor que veio diante deles. Tu les connaissais O Senhor os conhecia avant qu'ils soient nés. antes mesmo deles nascerem. Tu l'avais déjà appelé. O Senhor já havia os escolhido. C'est pourquoi ce soir il est là. É por isso, Senhor, que eles estão aqui Seigneur, tu hoje. connais les problèmes qu'il a. Senhor, o Senhor conhece os problemas que essa Dieu pessoa est tem. infiniment grand. Mas o Senhor é infinitamente grande. Toi qui es la source de toutes choses. O Senhor que é a fonte de todas as coisas. Tu es la source de délivrance. O Senhor é a fonte da C'est libertação. toi qui es la solution à tous les problèmes. O Senhor é a solução por todos os Je problemas. t'appelle à te manifester. Senhor, por favor, se manifeste. Par ton amour, Seigneur. Senhor, através do seu Et amor par ta bonté. e também por sua bondade. Fortifier celui qui est faible. Senhor, fortalece esse que está Celui qui a fraco. été appelé, qui est perdu sur sa voie. Senhor, aquele que foi chamado, mas que está com medo. Seigneur, viens guérir. Senhor, venha curar. Viens relever celui qui était abattu. Senhor, venha levantar esse que foi abatido. Viens donner la solution à celui qui est perdu. Senhor, venha dar a solução para esse que está Et perdido. celui qui n'a pas de sommeil. Aquele que, Senhor, não consegue Je dormir. donne au nom de Jésus. Eu ordeno em nome de Jesus D'être libéré. de que essa pessoa seja liberta. Celui qui est tourmenté par un esprit. Aquele que está atormentado por um espírito maligno, Soit délivré maintenant. que ele seja liberto Au agora. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Proclame maintenant la guérison. E eu declaro agora a cura. Je proclame maintenant Eu proclamo agora la délivrance. a libertação. Oui, Seigneur, il y a des portes qui étaient fermées. Des portes étaient fermées. Il y avait des portes qui étaient fermées. Houveram portas que foram fechadas. Au nom de Jésus, Em nome de je Jesus. viens déclarer des ouvertures. Eu quero declarar que essas portas sejam abertas agora. Tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir. Que tudo que foi fechado possa se abrir. Là où toute chose était morte, Tudo aquilo que estava morto, déclare la vie au nom de eu Jésus. declaro vida em nome de Jesus. Seigneur, là où les choses traînaient à se manifester,
Là où les choses traînaient encore, Onde as coisas não estão acontecendo, réhabilite encore chaque vie. Senhor, faça funcionar em cada vida. Accorde la restauration, Senhor, traga restauração. de la paix Senhor, traga paz dans chaque couple ici représenté, em cada casal aqui presente, dans chaque famille représentée. em cada família representada. Restaure la vie dans ton église. Restaure a vida da igreja. Oui, Seigneur, que les cieux s'ouvrent maintenant. Que os céus se abram agora. Que les anges de Dieu descendent. Que os anjos do Senhor Apportez la bénédiction. possa, Senhor, trazer bênçãos. Dieu est infiniment grand. O Senhor é infinitamente grande. Ce que nous ne pouvons pas faire, O que nós não podemos fazer, nous t'invoquons à l'accomplir. Nous l'invoquons à l'accomplir. nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fazer isso por nós. Bénis ton peuple aujourd'hui. Bénis ton peuple, Seigneur. Abençoe o seu povo hoje. Accorde les miracles. Senhor, traga milagres. J'ai brise toutes les lois. Eu quebro todas as leis. Les lois qui avaient été arrêtées dans les familles. Leis que pararam famílias. Je les brise au nom de Jésus. Eu quebro elas em nome de Que Jesus. ton peuple soit libre maintenant. Que o seu povo seja livre Que agora. ton peuple soit libre pour t'adorer. Que o seu povo seja livre para te adorar. Seigneur, je bénis cette église. Eu abençoo essa igreja. Que ta grâce dépose Que a sua graça venha repousar sobre a igreja. puissance sur l'homme de Dieu. Que a graça, o seu poder possa se repousar sobre o homem de Deus. Tout petit. Jusqu'au tout petit. Senhor, que a sua graça possa repousar do pastor e também ao mais pequeno da Que igreja. l'huile puisse descendre sur chaque personne Que a tua graça possa descer sobre cada pessoa et apporter des solutions que l'homme ne peut pas e donner. trazer soluções que os homens não podem fazer. Seigneur, je bénis ta maison. Senhor, eu abençoo a sua Je casa. bénis ta maison. Eu abençoo a sua Je casa. bénis les familles. Eu abençoo as famílias. Je bénis les enfants. Eu abençoo as crianças. Renouvelle leur intelligence. Dê a eles inteligência. Je bénis cette église. Je bénis cette église. Sem Deus, eu abençoo essa igreja. Que la paix de Dieu, Que a paz de Deus, qui surpasse toutes choses, que depassa todas as coisas, puisse s'accomplir par la croix. que possa ser cumprida através da cruz. Et bénis cette maison. E abençoe essa casa. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Maintenant, tu peux dire un mot. Commencez à louer Dieu. Commencez à dire Seigneur, merci. Então comece a dizer: Deus, obrigado. Comece a dizer: Deus, obrigado. Amém. Aleluia. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coração. J'espère que tu garderas cette parole dans ton cœur. Deus, muito obrigado por tudo. Dieu, merci pour tout. Pela sua palavra em nome de Et Jesus. pour ta parole au nom Que de a Jésus. graça do Senhor Jesus Cristo, Que la grâce du Seigneur o Jésus grande Christ, amor de Deus, le grand amour a de Dieu, comunhão e consolação do Espírito Santo la communion et les consolations du Saint-Esprit seja com todos. soient avec tous. Amém?